Em 1994, o Marcos Susbacher, meu parceiro de projeto, o Giffon Smith, fotógrafo velejador, e o Fernando Almeida partimos de Miami. Foi a nossa primeira viagem. Miami e Ilhabela. Foi uma viagem de 289 dias. Nós praticamente estávamos inaugurando nossa carreira como velejadores profissionais. Não tínhamos experiência em viagens oceânicas, muito menos num barco aberto sem cabine. Os primeiros 100 dias foram de Caribe. No final do Caribe, o Duncan Ross, que se tornou um grande parceiro, entrou. O Paulo Viana, o Pilha, como cinegrafista também. E quando terminou o Caribe, nós entramos na parte fluvial da viagem, na parte da floresta amazônica venezuelana e brasileira. Nós fizemos uma viagem seguindo os passos do Humboldt, por ideia do Marcos Susbacher, meu parceiro, onde nós entramos pelo rio Orinoco, subimos o rio durante 1.800 quilômetros. Existe um canal natural que liga o Orinoco ao Rio Negro, que é o Cassiquiare. Trocamos de bacia e passamos a descer o Rio Negro já no Brasil, Manaus, até Belém pelo Rio Amazonas. Só essa parte fluvial foram 5.500 quilômetros, 75 dias. Para essa parte da viagem, os barcos sofreram uma modificação. Um dos barcos recebeu uma barraca que nós fabricamos nos Estados Unidos. Nós trocamos a tripulação, o Gui teve que voltar para o Brasil, entrou o Roberto Linsker para fazer as fotografias da floresta, depois o André Andrade. Essa viagem foi a mais diferente de todas as viagens e aconteceu um episódio muito diferente, maravilhoso. No canal do Cassiquiare, que é esse canal que liga as duas bacias, nós já sabíamos que íamos encontrar Yanomamis bem primitivos. Nós tínhamos uma permissão do ministro do interior da Venezuela, na época, para entrar nessa região. Até porque antes de entrar no Cassiquiare, a gente passou por uma parte do Orinoco, onde tinha a fronteira com a Colômbia, onde existe conflito com a Farc na época, com as Farcs. Foi realmente uma aventura, não tínhamos cartas fluviais, nós não tínhamos nenhuma logística de abastecimento, nós tínhamos só 3 dias de autonomia para os motores de polpa e a gente foi encontrando gasolina com todo tipo de gente na floresta. Mas quando nós chegamos no certo dia, no canal do Cassiquiare, no segundo dia, se não me engano, nós encontramos uma tribo de Yanomamis, já era o final do dia, nós encostamos os 2 barcos, a tribo toda veio saber o que era, né, nos receber, não falavam absolutamente nada de espanhol, porque eles estavam dentro da Venezuela, e nós fizemos aquele gesto tradicional, nos demos camisetas, trocamos presentes, aquelas coisas, deram para nós remos, arco e flecha, mas rapidamente eles se recolheram para dentro de uma oca única e nós ficamos sem saber o que fazer porque eles não nos convidaram para entrar. E aí o que aconteceu é que o Marcos estava um pouco cansado, foi dormir, ficou o Duncan, o Roberto Linsker e eu ali na porta, e eu falei assim, olha, vamos fazer a técnica do cachorro que funciona bem. A gente senta na porta, se eles não falarem nada, a gente senta mais um pouquinho para dentro e assim a gente vai entrando. E dessa maneira nós entramos na oca, é uma região que tem muitos insetos, então dentro da oca tinha muita fumaça e por causa das fogueiras que estavam acesas dentro da oca, e por isso a gente ainda conseguiu sobreviver aos insetos. Ficamos olhando aquelas imagens, impressionante aquela cena, porque eram 6 núcleos de famílias em volta de várias redes que estavam estaqueadas. Cada núcleo tinha um fogo aceso cozinhando uma raiz. Ficamos os 3 observando. O índio mais velho, que a gente supunha ser o pajé, veio e nos trouxe uma tigela como que eles estavam esquentando, uma raiz. E o Roberto Linsker vira para mim e fala assim, Beto, se nós tivéssemos viajado 2000 anos atrás, no tempo, e a gente caísse aqui, a gente veria a mesma cena. Então eu respondi para ele, então nós viajamos no tempo, nós de fato andamos 2000 quilômetros para trás. Ele falou, sim, nós estamos vendo uma cena de 2000 anos atrás. E era uma cena que tinha aquele clima pré-histórico por causa da luz das fogueiras, né? E eu pensei,
eles não têm a menor ideia de onde nós estamos vindo, não têm ideia que existem continentes, existem aviões, oceanos, civilizações, nada, cidades. E fiquei impressionado, eu não sabia o que eu podia mostrar para eles, né, da nossa cultura. Isso era 1994. E eu me lembrei que eu tinha um Walkman com fita cassete no barco. Voltei correndo para o barco, peguei, eu tinha 10 fitas, escolhi Milton Nascimento, Sentinela, com Nana Caymmi, por ser uma música que mais parece uma missa, e eu acho que a música do Milton Nascimento é universal. Até Elis Regina diz que se Deus tivesse voz, teria a voz do Milton, eu concordo. Eu entrei na Oca, peguei o Walkman, me dirigi ao chefe, coloquei no meu ouvido, né, para mostrar para ele, e entreguei, coloquei no ouvido dele e dei o play. A cara do índio foi impressionante. Ele não sabia o que estava acontecendo, ele olhava para a caixinha, olhava para nós, e aí ele deu o fone para o pajé ouviu um pouquinho, deu para a esposa do índio, e aí o nosso Walkman foi passando para as crianças, e de família em família, cada núcleozinho recebeu um pouquinho daquela música, ouviu. No final, 2 crianças vieram nos entregar o Walkman, nós estamos sentados no chão, e as 2 crianças cantaram um cântico. E nós ficamos emocionados e, como resposta espontânea, nós aplaudimos, nós 3, né? Eles ficaram olhando sem saber o que era aquilo. Aí o Roberto Linsker falou, então vai lá no meio e canta. Eu falei, não, eu sou muito desafinado. Ele falou, então eu vou lá e canto. Aí o Roberto Linsker foi lá no meio, cantou a música em espanhol. Aí nós aplaudimos e os índios espontaneamente entenderam que aquilo é um sinal de agrado, enfim, uma manifestação espontânea de que gostaram, e eles aplaudiram também. Aí vieram outras 2 crianças na nossa frente e cantaram um pequeno cântico, uma coisa assim de 30 segundos. Aí nós aplaudimos e todos aplaudiram. Aí eu tomei coragem, fui lá no meio e cantei Beijo Partido do Toninho Horta, que é uma música dificílima de cantar. E eu sou muito desafinado, mas eu consegui encontrar um lugar onde eu fui aplaudido. Aí depois eu voltei, sentei, 2 crianças voltaram, cantaram outra música. Aí o Duncan, que é sul-africano, ensinou para nós um back vocal bem tribal, e nós 3 fomos lá no meio e fizemos uma apresentação onde ele cantava em africano e nós fazíamos um back vocal, e foi a mais aplaudida de todas porque tinha uma conexão bem tribal, assim. Era uma conexão, acho que da África com a Amazônia. E depois disso o Roberto falou, acho que por hoje já deu, né? Vamos voltar para o barco, e no dia seguinte a gente passou um pedaço da manhã com eles e fomos embora. E o que ficou para mim marcado nessa experiência é que, mesmo sem falar a língua Yanomami, e eles não falarem a nossa língua, o português, nós conseguimos nos comunicar, porque nós encontramos uma linguagem. E a gente hoje olha o nosso país, o mundo, e as pessoas falam o mesmo idioma e não falam a mesma linguagem, né? A linguagem que nós falamos aquele dia não foi somente a linguagem da música, foi uma linguagem do coração, uma linguagem amorosa. E é tão simples, né? E por que a gente não consegue falar a mesma linguagem, né? Mesmo falando o mesmo idioma? Pode ser dentro de uma relação afetiva, numa relação familiar, numa relação de trabalho, nas relações políticas. Isso me faz assim refletir que talvez a única coisa que a gente precisa aprender na nossa vida é aprendermos a falar a linguagem do coração. Porque o idioma a gente aprende com a mente. A linguagem amorosa é só acessando o coração. Meu nome é Beto Pandiani, eu velejo, escrevo, gosto de fazer palestras e agora estou fazendo uns vídeos. Obrigado. Tchau, tchau.